Muito bem, são 8h11, 8h11, boa noite a todos, amigos, amigas, a imprensa representada pela minha amiga Rosana e Robertinho Coleta do Jornal Candeia, Fernando César e Diego da nossa querida Bariri Rádio Clube. E hoje, com muita satisfação, nós estamos ao vivo pelas emissoras de rádio da cidade, a Bariri Rádio Clube, a Rádio Cultura e também a 91 FM. Então, boa noite para você que está em casa, acompanhando a sessão ordinária da Câmara Municipal de Bariri. Agradecendo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, pedindo que nos acompanhe mais uma jornada de trabalho, em mais uma sessão. Eu declaro aberta a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 1º de junho do ano de 2015, em nome dos vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton Bolini, Rubens Pereira dos Santos, Sidney Fante, Deolinda Escandoleira Filho, Ayrton Luiz Pegoraro, Ricardo Prearo, Wellington Polônio Boff e Benedito Antônio Franchini. Todos os vereadores já possuem a ata da sessão anterior. Eu coloco em discussão e em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Objeto de deliberação. Veto total ao projeto de lei número 6 de 2015. Boa noite a todos. Senhor presidente, cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Bariri, decidi vetar totalmente por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público o projeto de lei número 6 de 2015, que autoriza a concessão de desconto no IPTU mediante a adoção dos princípios da sustentabilidade nas edificações. Razões e justificativas do veto. Aludido projeto de lei trata de benefício tributário a ser concedido pelo município de Bariri, consistindo em desconto do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, aos proprietários de imóveis que adotarem medidas sustentáveis ao meio ambiente. Ocorre que o projeto de lei em questão, em que pese tratar-se de uma lei autorizadora, implica em redução de receita do município, renúncia fiscal, abordando tema ligado diretamente às questões financeiras e orçamentárias da municipalidade, não estando acompanhado, no entanto, da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que entrar em vigor, e nos dois seguintes, conforme exige a norma do artigo 14 da Lei nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tampouco observou-se as demais condições contidas nos incisos 1º e 2º do mencionado dispositivo legal, artigo 14º. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12º e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado. Outro sim, além da renúncia fiscal repercutir diretamente no orçamento e a lei orgânica do município de Bariri estabelecer em seu artigo, inciso 19, que compete privativamente ao prefeito enviar à Câmara Municipal
de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. É certo também que, por se tratar de uma lei autorizadora, sua iniciativa é de competência privativa do chefe do Executivo Municipal, havendo vício formal de iniciativa. Com efeito, se a autorização é direcionada ao chefe do Executivo, somente ele pode iniciar o respectivo processo legislativo, sendo uma faculdade sua solicitar ou não autorização legislativa para determinado ato. E a inobservância dessa titularidade inicial caracteriza inequívoca usurpação de competência originária, ferindo a norma principiológica de separação dos poderes, esculpida no artigo 2º da Constituição da República. Tratando-se de vício na origem, ou seja, de iniciativa, impossível se falar em convalidação pela sanção do prefeito, haja vista que a norma já nasce contaminada de ilegalidade, enviando de nulidade toda a formação da lei, conforme entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal. Emenda. Administrativo e Constitucional, Lei 751 de 2003, do Estado de Amapá, alteração da jornada de trabalho de cirurgiões dentistas, regime jurídico funcional. Matéria sujeita à reserva de iniciativa legislativa, normas de aplicação obrigatória aos Estados-membros, inconstitucionalidade formal de lei decorrente de iniciativa parlamentar, vício impassível de convalidação pela sanção do projeto. Ao alterar a jornada de trabalho de categorias específicas, Lei 751 de 2003, de iniciativa parlamentar, cuidou do regime jurídico de servidores estaduais e, com isso, incursionou indevidamente em domínio temático cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, segundo parágrafo 1º da Constituição Federal. Precedentes: o sancionamento tácito do governador do Estado do Amapá em exercício ao projeto que resultou na Lei Estadual 751 de 2003, não tem o condão de convalidar o vício de iniciativa originário precedentes. Terceiro, ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente reconhecida e nessa parte julgada procedente. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, instauração de processo legislativo, projeto de lei vetado. Veto governamental rejeitado. Criação do Conselho de Transporte da Região Metropolitana de São Paulo. Cláusula de reserva, usurpação de iniciativa ao governador do Estado, medida cautelar deferida e referenciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Representação da Lei 8.137 de 86, de iniciativa e promulgação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe o artigo 1º. Fica o Poder Executivo Estadual, através do órgão competente, autorizado a implantar no município de Canoas uma estação rodoviária, objetivando a venda de passagens intermunicipais, além do embarque e desembarque de passageiros nos termos da legislação em vigor. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, usurpação de iniciativa conferida ao Poder Executivo, que alcança tanto as leis que aumentam como aquelas autorizadas da despesa pública. Por maioria dos votos, o Tribunal Pleno julgado, grifo nosso, não presente original. Esses, excelentíssimo senhor presidente, os motivos que me levaram a vetar integralmente o projeto de lei número 6 de 2015, submetendo o veto de deliberação dessa eminente Câmara de Vereadores. Bastando para o momento, aproveito da oportunidade para reafirmar protestos da mais alta estima e distinta consideração. Deolinda Maria Antunes Marino, prefeita municipal. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando Poloni, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores Bariri. Esse veto será encaminhado às comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 38 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial.
Boa noite a todos os presentes e a todos que nos seguem pelas rádios de Bariri. Mensagem 39 de 2015. Senhor Presidente, encaminho a Vossa Excelência e demais senhores vereadores o incluso projeto de lei 38/2015 para devida apreciação e aprovação, se for este o entendimento. Dispõe o referido projeto de lei em autorizar a abertura de crédito adicional especial para atender na locação de imóvel para sediar as instalações de uma unidade de creche escola. Os recursos para a abertura do referido crédito serão cobertos com anulação total ou parcial de dotação. Contando com a aprovação da matéria, invocamos o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Aproveitando do ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e aos nobres e ilustres vereadores protesto de mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, de Olinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. A Sua Excelência o Senhor Luiz Fernando Foloni, Presidente da Câmara Municipal de Bariri. Esse projeto de lei será encaminhado às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação e Assistência Social. São 8h23. Vamos aos pareceres. Parecer número 50 de 2015. Objeto: projeto de lei número 37 de 2015 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 37 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a complementar o custeio de cirurgias eletivas realizadas pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri através de convênio SUS. Conclusão dos relatores. A matéria é de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aprovado por todos os vereadores. 8h24. Requerimentos. Requerimento número 20 de 2015, de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini. Senhor Presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer à excelentíssima prefeita desse município que envie a essa Casa de Leis cópia de documentos da empresa Dayana Dian da Silva, que prestou serviço de apreensão de animais de grande porte para o município de Bariri, referente ao ano de 2013, como segue. Cópia dos empenhos em favor da empresa acima citada, cópia das notas fiscais, cópia de requisição do solicitante, cópias de contrato número 34/2013, cópia de licitação, pesquisa de preços, se houver, informar a quantidade de animais apreendidos com identificação individual de cada animal, cópia de documentos respectivos, se houve leilão de animais apreendido por essa empresa e não retirado no prazo de 30 dias, e quantos estão no poder do município. Cópia de documento respectivo, se houver doação de animais apreendidos e não retirados, e a algumas entidades de nossa cidade, nomeando quais as beneficiadas, enviando os termos de doação. Informar, caso não tenha sido feito o leilão e doação, o destino dos animais apreendidos. Cópia do processo administrativo que deu origem à contratação referida à empresa. Justificativo. A informações e cópia de documentos solicitados se faz necessário para realizar atividades legislativas de fiscalização em atendimento ao interesse público. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, Benedito Antônio Franchini, vereador. Eu coloco em discussão e votação requerimento número 20 de 2015, de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 21 de 2015, também da autoria do vereador Benedito Antônio Franchini.
Senhor presidente, o vereador que subscreve, ouvido o plenário, requer à excelentíssima prefeita deste município que envie a esta Casa de Leis cópias de documentos do processo administrativo que deu origem à licitação modalidade pregão presencial número 18 de 2014 e também cópia de licitação com as propostas, lances, atas referente ao mencionado pregão, que foi vencido pela empresa Luiz Benedito Fenóglio, que, referente ao ano de 2014, tratou da apreensão de animais de grande porte. Justificativa. As informações e cópias de documentos solicitados se fazem necessário para realizar atividade legislativa de fiscalização em atendimento ao interesse público. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, vereador Benedito Antônio Franquino. Eu coloco em discussão o requerimento número 21/2015, de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini, em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 22 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Requerimento 22/2015. Requeiro, ouvido o plenário, que a excelentíssima prefeita Deolinda Antunes Marino envie resposta e, se possível, projeto de obras e melhorias executada na Rua Domingos Libonato, no Jardim Industrial 1 e 2, e na Rua Juvenal Ferreira Dias, no Jardim Nova Bariri e Santa Lúcia. Essas ruas estão no limite territorial do DR. Essas ruas estão no limite territorial do DR. Se essas ruas não estão no limite territorial do DR, quem autorizou ao uso da mesma como futuras avenidas marginais sem alargadura padrão da avenida? Qual foi o benefício recebido pelo município, pelo DR, que utilizarem nossas ruas? Quarto, houve um acompanhamento das obras da SP 304 por parte do setor competente da administração municipal do seu limite de município? Quinto, se houve um acompanhamento, qual o resumo de conclusão das obras da SP 304 e possível pendência a serem executadas? Diante do exposto, estimas e consideração. Bariri, 1º de junho de 2015. Deolindo Scandoleira Filho, vereador do próximo. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 22/2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Em votação. Os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 23 de 2015, também de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Senhor presidente, requeiro ouvido o plenário que a excelentíssima prefeita Deolinda Antunes Marino envie cópias do livro ponto dos motoristas socorristas do mês de maio de 2015, assinado pelos motoristas socorristas da Central de Ambulâncias a essa Casa de Leis para avaliação. Justificativa. A cópia do livro de ponto, assinado pelos motoristas socorristas no mês de maio, servirá para possível avaliação de horas trabalhadas e possíveis horas extras em excessos por alguns funcionários públicos. Diante do exposto, estimas e consideração. Bariri, 1º de junho de 2015, vereador Deolindo Scandoleira Filho. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 23 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 24 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Requer ouvido o plenário que a excelentíssima prefeita envie cópia dos atestados médicos apresentados pelo motorista socorrista no mês de maio de 2015 ao setor de recursos humanos, à Casa de Leis para futura avaliação. Justificativa. As cópias dos atestados médicos apresentados pelo motorista socorrista no mês de maio de 2015 servirá para possível avaliação junto à cópia do livro ponto pela Câmara Municipal. Diante do exposto, estima e consideração. Bariri, 1º de junho de 2015.
de Olinda Escandoleira Filho, vereador. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 24 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Escandoleira Filho. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 25 de 2015, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton Bolini, Rubens Pereira dos Santos e Deolindo Escandoleira Filho. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário requerem à excelentíssima senhora prefeita que informe a essa Casa de Lei se caminhão de uso exclusivo do SAEMBA, Serviço de Água e Esgoto Municipal de Bariri, realiza transporte com mudanças dos móveis residenciais de famílias, tendo em vista que houve registro pelos munícipes afirmando terem presenciado esse fato. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015. Vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Fanton Bolini, Rubens Pereira dos Santos e Deolindo Escandoleira Filho. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 25 de 2015, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton Bolini, Rubens Pereira dos Santos e Deolindo Escandoleira Filho. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. E requerimento número 26 de 2015. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem, nos termos do regimento interno ouvido o plenário, requerem a Vossa Excelência que seja considerado em ata de caráter de urgência e especial, incluída na pauta da ordem do dia da presente sessão, para fins de deliberação, visto os vereadores já terem cópia dos mesmos as matérias. Projeto de Lei 38/2015 do Executivo, assinado por todos os vereadores. Eu coloco em discussão e votação o requerimento número 26 de 2015. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. São 8h34. Vamos para as moções. Moção número 28 de 2015, de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido plenário regimentalmente apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Nestor Valeriano Cardoso. Requeiro que seja oficiado a família enlutada, dando ciência deste ato. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, vereador Benedito Antônio Franchini. Eu coloco em discussão e votação moção número 28 de 2015, de autoria do vereador Benedito Antônio Franchini. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Moção número 29 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Escandoleira Filho. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente moção de aplauso ao senhor a ser encaminhado ao segundo sargento Edson Luiz Stefanuto, cabo Luiz Henrique Foloni Bolini, cabo Emerson Albrante e soldado Marco José Ocon, do 27º Batalhão de Polícia Militar, 3ª CIA, 1º pelotão do nosso município. Essa moção faz jus ao excelente trabalho desenvolvido por esses policiais, que evitaram prejuízo aos cofres públicos, onde em flagrante foram detidos os indivíduos que adentraram no almoxarifado municipal, furtando uma bateria do caminhão de coleta de lixo, onde a mesma foi recuperada. Ante o exposto, atendidas as formalidades regimentais, requeiro que fique constado na ata dessa sessão ordinária moção de aplausos a esses profissionais da segurança pública. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, Deolindo Escandoleira Filho, vereador. Eu coloco em discussão e votação a moção número 29 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Escandoleira Filho. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. E moção número 30 de 2015, de autoria dos vereadores Rubens Pereira dos Santos, Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton Bolini e o Wellington Polônio Boff.
Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais e ouvido o plenário, apresenta a moção de congratulação aos senhores Richelto dos Santos e Rodrigo Marcelino, bombeiros municipal que foram aprovados em concurso público para ingresso como servidores na esfera estadual, como policiais militares rodoviários, e o senhor Bruno Bonatti, que também foi aprovado no concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a quem desejamos a todos sucesso no desempenho das funções. Requeiro que seja dado ciência desta aos congratulados. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015. Vereadores Rubens Pereira dos Santos, Luiz Fernando Foloni, Celisa Fanton Bolini e Wellington Polônio Boff. Eu coloco em discussão e votação moção número 30/2015 dos vereadores Rubens Pereira dos Santos, Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton Bolini e Wellington Polônio Boff. Em votação, os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicação número 68 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Escandoleira Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais, ouvido o plenário, indica a excelentíssima prefeita e ao setor de trânsito para que venha tornar mão dupla o trecho da ponte localizada na rua Antônio de Queiroz, liberando o acesso do trânsito de veículos à rua Mário Giraldi. Justificativa. São várias as reclamações por parte dos moradores da Vila Americana e dos clientes que frequentam o supermercado Aquilante Loja 2, na Avenida Dário Foloni. A solicitação dos mesmos é que seja mudada a placa do sentido de mão única em cima da ponte na rua Antônio de Queiroz em apenas alguns metros, levando-a à esquina onde está localizada a vidraçaria Novo Lar do Elton, para que possam ter um retorno, um acesso da Avenida Dário Foloni para a Rua Mário Giraldi, onde se localiza a oficina e autopeças do Pagliari. Muitos condutores acabam convertendo seus veículos na contramão esse trajeto, evitando subir até a Avenida Tenente Manuel Olegário da Costa para pegar sentido a 7 de setembro, ou irem até a Rua Euclides Gabriel Correia para acessar a Avenida João Lemos ou outros bairros como Maria Luísa, Livramento, Centro e etc. Essas mudanças seriam fundamental para evitar transtorno aos moradores e clientes que lá trafegam. Diante do exposto, estima e consideração. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015. Deolindo Escandoleira Filho, vereador. Indicação número 69 de 2015, também de autoria do vereador Deolindo Escandoleira Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, indica a excelentíssima prefeita Deolinda Antunes Marino e ao setor de paisagismo para que venha recuperar a paisagem e iluminação da Praça do Jardim dos Morros. Justificativa. É mais que notório que alguns pontos verdes do nosso município estão sendo revitalizados com gramas e várias espécies de flores e arbustos, que está dando vida nova em praças e canteiros, como foi executada no Clube Municipal, ao redor da Igreja Matriz, Nossa Senhora das Dores e na pracinha em frente ao antigo supermercado Michelassi, valorizando esses locais. Um dos pontos mais importantes e que marcou muito para os noivos e visitantes que tinham como cartão de visita e lembranças em seus álbuns de fotos de casamentos foi o Jardim dos Morros, onde na década de 80 e 90 foi considerada a Praça dos Noivos. Depois disso, várias administrações deixaram-no no esquecimento e venho, através desta, solicitar que inclua o saudoso Jardim dos Morros em sua lista de revitalização, pois até o momento se encontra morto, sem vida e esquecido, por mais de 20 anos. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, vereador Deolindo Escandoleira Filho. Indicação número 70 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Escandoleira Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais, ouvido o plenário, indica a excelentíssima prefeita e ao setor de trânsito para que venha instalar redutores em toda a extensão da rua
Domingos Libonati e mudança no sentido na placa de acesso indicando Boracéia e Pederneiras, que está instalada no trevo de acesso à Casa Brasil, conforme os meios legais. Justificativa. Alguns moradores do Jardim Industrial 1 e 2 me procuraram dizendo que a vida deles se tornou um verdadeiro inferno, pois o trânsito está insuportável depois que a DR instalou uma placa indicando o acesso a Boracéia e Pederneiras, em local errado, e que os condutores deixam de entrar em um acesso perto do viaduto da Globo Aves e acabam acessando a rua Domingos Libonati no Jardim Industrial, em um trevo perto à Casa Brasil, achando que esse seria o único e durante a noite, a madrugada. Achando que esse acesso seria o único, e durante a noite e a madrugada. Ninguém consegue dormir por causa dos ruídos e freadas de caminhões. Vários moradores resumiram que, se a placa fosse mudada no sentido de direção, o problema seria resolvido, e aguardam resolução do problema através dos setores competentes. Diante do exposto, estima e consideração. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015. Deolindo Scandoleira Filho, vereador do PROS. Indicação número 71 de 2015, de autoria do vereador Deolindo Scandoleira Filho. Senhor presidente, o vereador que subscreve, nos termos regimentais ouvido o plenário, indica a excelentíssima prefeita Deolinda Antunes Marino e ao setor de trânsito, para que venha melhorar a sinalização e instalação de redutores no cruzamento da 7 de setembro com a Avenida Dr. Roberto de Andrade, próximo à Gruta do Santo Expedito. Justificativa. Com a construção do novo prédio comercial do Lenote Alimentos no cruzamento da Rua 7 de Setembro com a Avenida Dr. Roberto de Andrade, próximo à Gruta de Santo Expedito, dificultou a visualização dos condutores, onde resultou em um acidente de grande porte no local, pois esse cruzamento tem acesso tanto ao bairro do Livramento, Jardim Maria Luísa, Frisocar, Rua Antônio de Queiroz e Rua Pascoalino de Santos, que liga até a Avenida Expressa Sul. Várias pessoas estão reivindicando mais sinalização, possíveis redutores e atenção por parte do setor de trânsito para evitar acidentes futuros com possíveis vítimas fatais. Diante do exposto, estime considerações. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015, vereador Deolindo Scandoleira Filho. Indicação número 72 de 2015, de autoria dos vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini, Luiz Fernando Foloni e Rubens Pereira dos Santos. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem, nos termos regimentais, ouvido o plenário, indica a Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico no sentido de viabilizar junto ao SENAC para realizar no município de Bariri o curso de capacitação, cuidador de idosos. Justificativa. O município de Bariri apresenta população idosa relevante, necessitando de cuidados diários. O objetivo do curso Cuidador de Idoso consiste em capacitar pessoas para que sejam capazes de acompanhar o envelhecimento saudável, com menor comprometimento funcional, preservando e valorizando a convivência social e familiar do idoso. Esse curso destina-se também à organização da sociedade civil, cujo trabalho na área da assistência e saúde consiste em proteção social de média e alta complexidade e a pessoa que queiram ou necessitam apoiar e ao cuidar de pessoas em processo de envelhecimento ou idoso. Aguardamos o empenho da Diretoria Municipal de Desenvolvimento Econômico, juntamente com parceria de organização da sociedade civil no sentido de favorecer a realização do curso de capacitação, preservando a melhoria da qualidade de vida junto ao idoso e também para propiciar mais empregos através da qualificação profissional. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015. Vereadores Celisa Fanton Bolini, Luiz Fernando Foloni e Rubens Pereira dos Santos. Indicação número 73 de 2015, de autoria dos vereadores Celisa Luiza Fanton Bolini, Luiz Fernando Foloni e Rubens Pereira dos Santos. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais ouvido o plenário indicam ao excelentíssimo senhor deputado estadual Pedro Tobias, se esse for o entendimento,
no sentido de atender às necessidades das pessoas com deficiências e idosos, alocando recursos financeiros para criar em nosso município um centro de hidroterapia. Justificativa. O objetivo desse projeto é ressaltar a importância da inclusão das pessoas com deficiência e a construção de uma política intersetorial e transversal de acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. Depoimentos dolorosos de familiares de todas as classes sociais nos levaram a uma compreensão sobre a realidade do nosso município quanto à habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência. E é fundamental que, num curto prazo, o município possa oferecer a hidroterapia, que é um tratamento pela água sob diversas formas e com temperaturas variáveis. Nosso município necessita desse recurso, pois um grande segmento da população, como idosos, jovens acidentados com traumatologias graves, necessitam desse atendimento que muitas vezes é coberto pelo município através de encaminhamento a clínicas, mas a grande maioria muitas vezes não tem acesso, limitando a recuperação e a qualidade de vida. Considerando que o deputado Pedro Tobias também atua na área da saúde, cuja votação foi marcante e em primeiro lugar em nosso município, solicitamos o empenho e esforços do deputado em atender seus eleitores, principalmente os menos favorecidos e que necessitam desse tratamento. Sala das Sessões, Bariri, 1º de junho de 2015. Vereadores Celisa Fanton-Bolini, Luiz Fernando Foloni e Rubens Pereira dos Santos. E indicação número 74 de 2015, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Foloni, Celisa Luiza Fanton-Bolini, Rubens Pereira dos Santos e Deolindo Escandoleira Filho. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimental ouvido o plenário indica a excelentíssima senhora prefeita que determine a realização de obras de reforma e manutenção da rodoviária municipal, tendo em vista o lastimável estado em que se encontra. Sala das Sessões, 1º de junho de 2015. Luiz Fernando Foloni, Rubens Pereira dos Santos, Celisa Luiza Fanton-Bolini e Deolindo Escandoleira Filho. Faltando 11 minutinhos para as 9 horas da noite, ofícios do Executivo. Ofício número 158 de 2015. Em atendimento ao artigo 25º, inciso 8º da Lei Orgânica do Município de Bariri, envio a esta Casa os balancetes de receitas, despesas e boletim de caixa referente ao mês de abril e receita corrente líquida correspondente ao primeiro quadrimestre de 2015. Atenciosamente, Deolinda Maria Antunes Marino, Prefeita Municipal. Ao excelentíssimo senhor Luiz Fernando Foloni, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Bariri. Já está à disposição dos senhores vereadores o balancete da Câmara Municipal do mês de maio. Já se encontra na Secretaria da Câmara Municipal o nosso balancete. Vamos para as correspondências diversas. Nesta segunda-feira, dia 1º de junho, sessão ordinária da Câmara Municipal. Boa noite para todos que estão nos acompanhando, retornando às transmissões pelas rádios da nossa querida Bariri. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária Urbana e Rural do Estado de São Paulo, convidando os senhores vereadores no dia 9 de junho, terça-feira, na Assembleia Legislativa em São Paulo. Também recebemos o ofício, Câmara Municipal de Bariri, encaminhando ofício ao senhor secretário de Segurança, solicitando o aumento do efetivo de policiais civis. Senhor presidente, atenção, solicitação em epígrafe, expedida por Vossa Excelência, dirigida ao senhor secretário de Segurança Pública. Cumpre-se nos informar que, consultada a Delegacia Geral de Polícia, após análises, esta se manifestou por meio de resposta técnica anexa. Obrigado aí ao assessor especial parlamentar, Armando Luiz Rovai. Temos também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando conhecimento de Vossa Excelência, conforme no disposto do inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar, número 709 de 93, cópia de peças dos autos em epígrafe. Muito obrigado aí ao auditor Sami Urman.
E também correspondência dos Correios, o assunto é entrega de correspondências. Excelentíssimo presidente da Câmara, respondo ao ofício em referência no qual Vossa Excelência solicita informação concernente a atrasos de correspondências do município de Bariri. Informamos que a unidade distribuidora vem tomando todas as medidas para assegurar a qualidade da distribuição postal mediante apoio extra dos próprios carteiros para distribuição postal. Por fim, informamos da importância, caso haja problema futuro de entrega de correspondências, de nos informar endereço do reclamante para que possamos as devidas averiguações. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Muito obrigado aí ao gerente operacional de distribuição, Paulo Sérgio Monteiro da Silva. Nós iremos suspender a sessão por alguns minutos, rapidinho, para as comissões darem os pareceres. Dentro de instantes, nós retornaremos ao vivo aqui da Câmara Municipal de Bariri. Muito bem, faltando 2 minutinhos para as 9 horas da noite, retornando com os nossos trabalhos diretamente da sessão da Câmara Municipal de Bariri. Vamos ao parecer. Parecer número 51 de 2015. Objeto: projeto de lei número 38 de 2015 do Poder Executivo. Exposição da matéria. O projeto de lei número 38 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 12.000. Conclusão dos relatores. A matéria de interesse do município, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Membros das comissões, aprovamos o presente parecer. Câmara Municipal de Bariri, 1º de junho de 2015. Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Aprovado por todos os vereadores. Faltando 2 minutinhos para as 9 horas da noite, agora 1 minuto, já virou o nosso digital, eu pergunto para a primeira secretária, a vereadora Celisa, se nós temos vereadores inscritos na palavra livre desta sessão camarária. Sim, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Deolindes Candoleira Filho. Com a palavra, o nobre vereador Deolindes Candoleira Filho. 20:59. Senhor presidente, senhores vereadores, Rosana Jornal Candeia, Robertinho, Bariri Rádio Clube, na pessoa do Diego Fernando César, 91 FM, né, e Bariri e Cultura AM. Senhor presidente, eu vou ser breve, vou só dar uma esclarecida em algumas indicações que fiz e alguns requerimentos, né? Então, eu fiz uma indicação da Praça do Jardim dos Morros, até conversando com o meu amigo Ayrton Pegoraro, ele falou assim que a Praça do Jardim dos Morros se encontra morta. Eu falei, é morta e sem vida, não é verdade? Porque ali, eu acho que os noivos de 20 anos atrás, eles se lembram que aquela praça, né? Eu acho que consta na maioria dos álbuns dos noivos, onde várias pessoas iam lá, tiravam fotos, e era conhecido como a Praça dos Noivos, né? E eu me lembro também, quando eu era criança, muitas pessoas iam lá, tiravam fotos, então a praça tinha sempre um movimento ali, não é verdade? Então era um dos cartões de visita da nossa cidade. E basicamente, uns 20 anos que a gente não veja a melhoria naquela praça, não é verdade? E eu estive reparando na cidade, que quem tem olhos críticos, né, passou ali no Clube Municipal, viu que foi revitalizado o Clube Municipal em frente da central de ambulância. Ao redor da Praça da Matriz também foi revitalizado, né, com gramas, flores, arbustos. Também reparei, em frente do antigo supermercado Michelassi, que aquela praça também foi restaurada, não é verdade? E por isso, eu fiz essa indicação para que o Jardim do Morro também passasse por algumas melhorias, principalmente iluminação e revitalização, para ver se aquilo ali volta a ser um cartão de visita, né? Fiz também, né, um requerimento cobrando da administração municipal sobre a rua Domingo Libonato, do Jardim Industrial 1 e 2, e na rua Juvenal Ferreira Dias, onde o nobre vereador Fantes também comentou, não é, Fantes? Que ali realmente
Não sei se tornou casa de alguém. Então, o requerimento que eu fiz foi cobrando da administração municipal, né, algumas coisas que nós não sabemos responder para a população. Eu fiz uma reunião com os moradores de Jardim Industrial, onde eles fizeram perguntas. O Diego, da Bariri Rádio Clube, esteve lá presente, né, confirma isso aí comigo. E eles perguntaram como que esse pessoal usaram aquelas ruas, né, tanto do Jardim Industrial 1 e 2 e também do Jardim Nova Bariri. Então, o requerimento foi: essas ruas estão no limite territorial do DR? Se essas ruas não estão no limite territorial do DR, quem autorizou o uso das mesmas como futuras avenidas marginais sem a largura padrão de avenidas? O povo quer saber, eu não soube explicar. Qual foi o benefício recebido pelo DR, por utilizarem essas ruas? Não sei se houve algum benefício, porque a gente veja que eles fizeram aquela marginal do lado da GRA e ficou ali uns 50 metros em frente à GRA, que poderia ser recapeado por eles, porque eles usaram as nossas ruas, então vamos fazer algum benefício. Não, não teve benefício nenhum, certo? Também usaram as ruas ali do Jardim Industrial 1 e 2, também não houve benefício nenhum. Houve um acompanhamento das obras da SP-304 por parte do setor competente da administração municipal em seu limite de município? Se houve um acompanhamento, qual o resumo de conclusão das obras da SP-304 e possíveis pendências a serem executadas? Quais essas pendências? A gente não sabe se ali vai ter, no caso, um pedágio, a gente não sabe se ali vai ter radar, a gente não sabe se vão concluir, certo, a marginal ali da Nova Bariri, que liga até o Trevo do Lago, porque ali você sai da Silva de Queiroz, chegando na Juvenal Ferreira Dias, você pega a sua esquerda indo para o Trevo, ali é funila, certo? Agora, como, vamos supor, se a marginal ali, se a rua ali é do município, como eles chegaram, o Estado, será que tem poder de chegar ali, usar essas ruas, entendeu? Porque é Estado. Eu acho que deveria comunicar a administração. E se a administração foi comunicada, deveria passar para essa Casa de Leis, para os vereadores tomar iniciativa, ou sei lá, não é verdade? Então, o povo cobra da gente coisas que a gente não está sabendo explicar. Então, eu fiz esse requerimento para a gente poder dar uma resposta para o povo. Porque o ano que vem nós vamos ser cobrados. Ali virou um caos, né? Na Jardim Industrial, principalmente. Agora, outra coisa que eles reclamam é o seguinte: foram colocadas 2 placas de desvio, uma perto do viaduto ali da Globo Aves, que é o correto, e colocaram uma outra placa naquele acesso que dá à Casa Brasil, indicando Boracéia e Pederneiras. Então, quem não conhece a reforma da SP-304, acaba acessando ali na Casa Brasil. Então, acaba passando caminhão, carreta, sabe, tudo naquela rua, e à noite vira, né? Então, se mudasse aquela placa, certo? 10 metros à frente, resolveria o problema. Ou se não, tem uma flechinha, por isso que eu falo, viu, presidente, que nessa hora faz falta, certo, o sistema de telão aqui na Câmara. Por quê? Eu tirei foto de lá, uma flechinha, a flechinha está indicando as direitas. Vai lá com uma tinta verde, apaga a flechinha branca, entendeu? Coloca sentido, entendeu? Resolve o problema, não é verdade? Agora, se o município não cabe a ele mexer na sinalização, entendeu? Então, eles têm que pegar e atender a população, porque foi convocado várias pessoas para ir lá e ninguém apareceu, entendeu? Então, é isso que eles estão pedindo. O pessoal de Jardim Industrial 1 e 2, e o pessoal de Jardim Nova Bariri, principalmente ali no Rubinho, também virou um fuzuelo, e ninguém entende nada, né? Uma outra coisa também fácil de resolver, o que é? Ali na ponte da Rua 9, na Antônia de Queiroz, perto da vidraçaria do Elton, né? Então, a rua tornou sentido mão única, que sobe para o cemitério, quem sai da Dario Foloni. Então, você sai, vamos supor, da Madeireira, sentido, né, ao supermercado Aquilante, sentido à Rua 9, que é a Antônia de Queiroz. Então, você chega ali na ponte, você não pode acessar sentido a vidraçaria do Elton. E o pessoal, eles cobram com razão. Por quê? Tem uma placa ali indicando que você não pode retornar porque é contramão, mas se mudasse aquela placa, certo? Ali na esquina da vidraçaria do Elton, no que você chega na Avenida Antônia de Queiroz, você já retorna ali na oficina do Palhari. Aí você pega João Lemos e você toma acesso para onde você quiser, tanto para Nova Bariri, para o centro, sabe? Agora, o que o pessoal tem que fazer? O pessoal que sai, né, ali do supermercado Aquilante, ou os próprios moradores, eles têm que fazer o quê?
eles têm que pegar, chegar ali na ponte, subir até a rua 7 de setembro, subir até a rua Euclides Gabriel Correia, para descer até 7 de setembro para retornar até o centro, entendeu? Ou se não, pegar o sentido a Madeireira, depois, chegando na Madeireira, o que ele faz? Ele sobe até a rua João Lemos para ter acesso, entendeu? Então é coisinha de 8 metros ali, certo? Entendeu? Então eu gostaria que o Sargento dos Santos tivesse um bom senso, né? E ali, com o pessoal deles, que eu sei que o pessoal deles são capacitados, e mudassem essa placa e resolveria esse problema também, né? Outra indicação que eu fiz sobre o trânsito, ali, perto da Gruta de Santo Expedito, na rua 7 de setembro, até foi matéria do jornal Candeia, houve um acidente grave ali, né? Onde uma caminhonete acabou se colizando com uma Brasília, e a pessoa acabou presa nas ferragens. Um dos seus parentes disse, eu também passo por ali. Então, com a construção do Lenote Alimentos, ali acabou a visão. Então, tanto ali liga o pessoal que vem do Livramento, o pessoal da 7 de setembro, o pessoal da Antônio de Queiroz, o pessoal que vem da Avenida das Indústrias, ali, que é a Frisocar, certo? O pessoal que acessa a Pascoalina de Santos, que chega também, né, a Expressa Sul. Então, ali também virou um verdadeiro fuzuê, não tem sinalização. E o pessoal falou, Deolindo, ali, o certo é colocar redutores em todas as avenidas, para quando o pessoal chega naquele cruzamento, certo? Chega naquele cruzamento, o pessoal já chega com a velocidade diminuída, porque realmente ali vai acontecer, certo? Coisas piores do que aconteceu. Outra coisa também que eu queria comentar aqui, até eu fiz uma indicação, certo? Eu fiz uma indicação, foi sobre o bebedouro na Praça da Matriz. Eu fiz 3 indicações. Eu fiz no primeiro ano, onde o Gonzaga ainda estava como prefeito, fiz o ano passado, e retornei essa indicação, né, este ano, do bebedouro na Praça da Matriz. Bebedouro esse por quê? Eu achei um lugar mais importante, que seria a Praça da Matriz, não tem bebedouro, né? Então, chega a festividade da cidade, no dia 16 de junho, muitos pais não conseguem, né, pagar, vamos supor, de uma garrafinha de água, o pessoal chega a cobrar até R$3 aqui em Bariri. Então, e a maioria dos pais, a maioria dos pais, os humildes, eles têm 3, 4, 5 filhos, não é verdade? Então, acaba pesando para eles, né? E tanto aniversário da cidade, que tem o desfile das escolas, tanto desfile de carnaval, tanto a Semana Santa, tantos outras festanças que acontecem na praça, né? Entendeu? Né? Vários eventos que acontecem na praça. Então, muitas pessoas reclamam de um bebedouro de água ali, né? Eu peguei e cobrei da prefeita. Falei, prefeita, seria uma coisa ótima para a senhora. Por quê? A senhora poderia chegar no palanque e falar assim, olha, o município hoje comemora 125 anos, mas quem ganhou o presente é vocês, certo? E por isso eu fiz o bebedouro d'água para vocês. E até pedi que esse bebedouro d'água fosse feito padronizado para que não coubesse aqueles garrafões de 20 litros, deixar só a população, certo? Beber água em copo ou, no máximo, uma garrafinha embaixo da torneira, porque sempre chega um espertalhão, vai lá, enche aquele garrafão de 20 litros, certo? E a água, lógico, do freezer vai acabar ficando quente. E, graças a Deus, ouvi uma boa notícia da prefeita, né, que esse bebedouro teria o início hoje, a construção. Só não iniciou porque talvez estava chovendo, mas ela disse que até no aniversário da cidade fica pronto. Então, é isso que eu cobrei na sessão passada, não é verdade? Nós chegarmos aqui na Câmara e falar assim, olha, eu agradeço a prefeita porque uma indicação minha foi atendida, não é verdade? Então, se ela está nos ouvindo, parabéns, prefeita, espero que fique pronto esse bebedouro até o aniversário da cidade. É isso que nós, vereadores, cobramos. Nós fazemos a indicação, a senhora atende e nós agradecemos aqui em cima, né? E também fiz 2 requerimentos sobre motoristas socorristas do livro Ponto. Por que o Deolindo está fazendo esses requerimentos? Pelo seguinte, fazer uma pergunta para o Rubens. O Rubens trabalhou muito com ponto digital na Santa Casa, Amaral Carvalho, não é, Rubinho? Se você chegar na Santa Casa, o horário de entrada é 7 horas. Você pode assinar 5 horas, você pode colocar o dedo 5 horas da manhã? Lá no ponto digital? Eu acho que não, né? Poder até que pode, mas o senhor vai ter que pagar a hora extra depois. Então, certo. E se o seu horário de saída é 5 da tarde, você pode ir em casa, tomar banho e depois voltar às 7 horas e... Entendeu? Então, muitas vezes, o pessoal chama vereador de corrupto, vereador, certo, político. Mas a população também tem um certo dedinho também de corrupto, sabe por quê? Porque a partir do momento que você sonega um endereço para conseguir vaga em escola, certo?
que você faz algumas coisas erradas para conseguir benefício, você também é um corrupto, certo? Agora a pessoa fala assim, olha, eu gostaria que vocês, que a prefeita desse para nós 20%, 30%, um salário melhor. Às vezes tem pessoas que levam lucro em cima dos amigos, sabe por quê? Você coloca aí, a prefeitura hoje, vamos supor que ela tem 1.000 funcionários, se 500 frauda nas horas extras, não vai ter condições de dar um bom aumento, certo? E as próprias pessoas denunciam. Tem pessoas que para entrar 7 horas, chega aqui 5 horas da manhã, entendeu? Vai lá e assina o livro, sendo que o livro não era nem mais para existir, certo? Entendeu? Agora, veja quantas pessoas não faz isso. Não é só um setor, não. É vários setores que eu vejo essa reclamação, certo? Que a pessoa chega lá, é para entrar 7 horas da manhã, está lá botando o dedo às 5 horas da manhã, é para sair às 5 horas, às 7 horas da noite está lá colocando o dedo, entendeu? E não tem ninguém que veja isso, faz vista grossa. Mas você vai falar isso na Câmara, você vai perder voto. Eu não estou aqui para ganhar voto. Eu estou aqui para ver o que é certo ou o que é errado. Doa a quem doer, certo? Então, foi isso, senhor presidente, a minha explanação. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, nobre vereador. Antes de passarmos a palavra para o próximo vereador, deixa eu só lembrar de um convite aqui em nome do Erasmo Aparecido Piccolo, ele que é o presidente da ABLA, Academia Baririense de Letras e Artes, convidando a toda a população, aos nobres vereadores, está comemorando aí o seu 13º aniversário, assim o presidente tem a honra de convidar para a sessão solene de comemoração, recepção dos novos acadêmicos e homenagens às personalidades, entidade e empresas selecionadas pela contribuição desempenhada junto à nossa comunidade. Será no dia 5 de junho, às 8 horas da noite, no Moarama Clube de Bariri. Em nome do presidente Erasmo Aparecido Piccolo, todos estão convidados. Vereadora Celisa, o próximo vereador na palavra livre. Ô, presidente, antes de dar a palavra ao próximo vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Deolindo com relação ao horário do motorista, porque às vezes, não cabe a me julgar, mas às vezes tem consulta marcado para paciente em um horário extremo dentro de horários de 5 horas e 3 horas, às vezes, para o paciente estar no hospital. Será que isso não acontece, ele chegar mais cedo para poder ter que levar os pacientes para pegar seus horários de consulta? Não, esses motoristas, eles estão dentro da escala, isso aí tudo bem, certo? Alguns motoristas, eles ficam só aqui dentro da cidade, entendeu? Eles só cumprem só o horário mesmo, entendeu? E quem me passou isso daí são próprios motoristas, entendeu? É perfeito, eu só estou fazendo essa colocação porque existe esse detalhe também. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Wellington Polônio Boff. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, a todos os meios de comunicação, que hoje estamos fartos aqui, nosso jornal Candeia, também temos as transmissões pelas nossas rádios locais e pelo nosso sistema também da Câmara pela internet. Antes de começar alguns assuntos que eu tenho para tratar, gostaria de parabenizar o presidente desta casa por ter ouvido, um desejo de nós vereadores, que era levar essas sessões transmitidas para a população. Muitas pessoas, às vezes, não têm acesso à internet, não podem vir até a Câmara, e hoje podem estar acompanhando as notícias da sua cidade, assuntos importantes, através do seu rádio, através de em casa, através da sua casa, do conforto do seu lar. Então, parabéns, senhor presidente. Espero que venham mais questões aí que venham a trazer benefícios para a população e também para nós, vereadores, que estamos aqui em prol da nossa população. Aproveita, deixa e parabeniza pelo aniversário. Não sabia então, parabéns, senhor presidente. Muitos anos de vida aí. Felicidades, o presidente que agora está elegante, né, senhor presidente? Vai casar, tem que ficar bonitão, né? Parabéns, senhor presidente. O primeiro assunto que eu gostaria de tratar com os senhores, o nobre vereador Deolindo trouxe alguns aspectos aqui, mas é sobre a nossa DR, sobre a nossa SP-304, que infelizmente, apesar de todos os montantes que foram investidos ali, ainda perturba a nossa cabeça, porque ficou ruim o nosso trevo principal. Não só o trevo principal, mas como os acessos às marginais, os acessos à nossa SP, que saem da marginal. Eu não sei o que houve, vereador Fante, se foi uma economia
de tempo, que quiseram fazer a obra para não ter que desapropriar áreas, porque o dinheiro estava liberado, vereador Fante. Eu não sei o que acontece, o DR também não respondeu ao requerimento realizado por mim e pelo vereador Ricardo Prearo. Acredito que por se tratar de obra estadual, eles pensaram que não deve, né, hierarquicamente para a gente uma resposta. Quem deveria estar cobrando, no caso, seriam os deputados estaduais, essa obra. Então, não deveriam ter, assim, um certo comprometimento em responder para esta casa. O que, ao meu ver, só aí já me deixa com a pulga atrás da orelha. Né? Porque quem não deve, não teme, senhor presidente. E não sou eu, Parraguinha, que estou dizendo, é a população que utiliza a nossa SP é que está descontente com a obra realizada. O recapeamento ficou perfeito. Você pega daqui em Jaú, vereador Fante, ficou excelente, a malha asfáltica, mas a engenharia utilizada no nosso trevo, nos 2 trevos, teve uma complicação que não chegou para esta casa. Não sei se a prefeita sabe de alguma coisa, porque ela teve uma reunião com a DR. Mas um exemplo para os senhores, você na SP-304, pegando aquele acesso à marginal em frente a Goboaves, aquilo ali com certeza não vai demorar muito para dar acidente, porque está vindo, imagina uma carreta na SP-304, já não tem sinalização, não tem placa nenhuma ali, mas ele, de longe, ele viu que tem um acesso. Quem está vindo da marginal, às vezes não tem visão por causa do mato, da árvore, vai dar de frente, senhor presidente. Né? Então, às vezes, algo que seria para facilitar o dia a dia da nossa população, quem passa por Bariri, às vezes acaba prejudicando. E a gente tem que cobrar, porque é dinheiro nosso que está ali investido. Não veio de presente do governo do Estado. É dinheiro dos nossos impostos. E eu, mais uma vez, cobro o nosso amigo vereador Ricardo Prearo para nós empenharmos junto, e não só nós dois, mas todos os vereadores, para que cobrem os seus deputados, para que pelo menos uma resposta para essa casa venha. Falou, não, é isso mesmo, o projeto de todas as cidades são esses. Vocês não entendem nada de engenharia e tem que ficar assim. Ou não, ou que venha uma resposta que realmente fizeram uma chuchuzada nesse trevo aí, que ao meu ver, ficou péssimo. E todo mundo, que nem eu que trabalho no bombeiro, todos os comandantes que vêm de fora falaram, esses trevos aí, esses acessos, não vai demorar muito. Nós temos uma usina com caminhões pesados que trafegam todos os dias por ali, de madrugada, tarde, de manhã. Então, senhor presidente, não dá para entender, numa crise que vive o nosso país, por causa do PT, nós estamos aí pagando uma obra, e muito bem o valor pago, por não ter aí nem sequer uma segurança no nosso trânsito, né? No nosso tráfego. Sem contar o que o vereador já disse, não vou repetir, as marginais todas fora de padrão. A Domingos Libonati, se você estacionar um carro a cada lado que é permitido, não passa ninguém. Ruas em determinados tamanhos diferentes, não tem calçamento desse lado, do outro lado tem. Qual foi o padrão utilizado? Então, fica essa pergunta, mas nós vamos atrás das respostas sim, pode ter certeza. E aqui, né, como o Jornal Candeia até peguei para ilustrar, a DR confirma que obras na SP-304 serão concluídas em junho. Esse mês, vereador Rubinho, pode ser concluídas essas obras aí e ficar esse presente para nós baririenses aqui. Agora eu gostaria de tratar também sobre um assunto interessante, que é a nossa educação, sempre importante dizer, e tratar aqui com os senhores e a nossa população. Tive acompanhando alguns números da nossa cidade vizinha de Boracéia. Muitos me podem achar, mas por que você vai fazer comparação, né? Porque eu quero demonstrar para os senhores que uma boa administração faz a diferença. Por isso que o nosso voto é tão importante. Na hora de votar, tem que escolher alguém que saiba administrar. Tive conversa com o nosso prefeito de Boracéia, o Marcos Belancieri, e não sei se os senhores sabem, a rede municipal de Boracéia utiliza a apostila Anglo.
Oh, mas a apostila Anglo é mais cara, Boracéia tem menos alunos, né? Aí eu falo para os senhores, o valor pago pela licitação da apostila Anglo em Boracéia, para 700 alunos, e o valor pago em Bariri para cerca de 5.000 alunos, basicamente é igual. É o mesmo valor quase, senhor presidente. Só que nós contamos, como já disse aqui na Palavra Livre, com a apostila do sistema positivo, que também trabalha com 3 tipos de apostila, né? Positivo 1, positivo 2, a 3 e a nossa é a 4ª, que nem existe. Isso os professores relatam para mim, no dia a dia, que lidam com essas matérias. Agora, é o que eu quero mostrar para vocês, vereadores, nossa população, aonde está a administração, que diferença que tem, o dinheiro de Boracéia vale mais? É porque eles têm uma participação na inclusa? Não, o valor da licitação está escrito. Basicamente é igual. Aí você pega também no nosso jornal Candeia, que sempre traz as informações da nossa cidade, da nossa região, mostrando as professoras utilizando o ábaco, um sistema com jogos lúdicos que ensina matemática para os alunos, de uma forma mais fácil. E os ábacos de Bariri? Que os professores julgam não ter tido nem uma qualificação para ensinar os alunos. E se você pega no portal da transparência o valor pago por esses kits, né? Porque não discriminam somente o ábaco, vem vários kits. Então deve ter muita coisa por meio aí. Mas o valor total daria 963 mil, senhor presidente. Vamos tirar só o ábaco, quanto seria só o ábaco? 200 mil? 150? Para ficar no calabouço da educação, que eu sempre cobro aqui. Se alguém duvida, pega um dia e vai lá. Pede para ver o calabouço da educação, se não está todos lá os kits, ou estão espalhados para as escolas, nas prateleiras sem utilização. Isso é dinheiro nosso. É dinheiro que é revertido para os nossos filhos, para o futuro da nossa cidade. Eu estou vendo nossa cidade ir para o lixo, cada dia mais. E a gente não consegue, de uma forma em conjunto, dar um rumo para a nossa cidade. Vereador Ricardo, cita uma grande obra para nós, nesses 3 anos de mandato, dessa administração, sem ser o buraco que não recebe água, que agora rasgaram um pouquinho e está recebendo água. Agora acertaram. Será que vai ser o bebedouro do nobre vereador Deolindo, a grande obra, para inaugurar o aniversário da cidade? Olha o esforço do vereador em trazer um benefício para a população, e na pessoa dele, humilde, em querer ajudar a população, dá uma ideia para a prefeita de dar esse presente para a cidade. Eu acho que a cidade merece muito mais. Eu acho que a cidade merece muito mais, vereador Fernando, presidente. Sim, senhor. O senhor quer falar? Opa. Vou pegar um gancho só. Boa noite, senhor presidente e demais vereadores. Só para complementar esse assunto referente a gastos, né, em nossa cidade, muitas vezes sem parâmetros, como você disse agora na educação aí, me surpreendeu hoje, que é uma obra, né, vamos dizer assim, uma reforma que está sendo feita no Soma 2, em cima no Soma 2, ali na caixa d'água. Para minha surpresa, eu passo ali todo dia, 3, 4 vezes. E hoje me deparei com uma placa lá, uma reforma, que eu ainda não sei o que vai ser feito, 292 mil. Eu acho que daria para fazer o prédio de novo ali, viu? Derrubar tudo e construir um prédio novo. 292 mil. Está a placa lá. Inclusive, conversamos hoje, vamos fazer um requerimento na próxima sessão, para a gente pedir uma explicação, dar uma olhada no projeto, porque é um valor alto. E aproveitando esse gancho que você disse agora, né? Talvez seja essa a primeira obra que ela vai inaugurar, ou então a reforma do Soma com 292 mil. Espero que seja uma grande reforma, porque vai colocar lá, né, acho, talvez blindex ali, né, para a turma. Enquanto que coloca blindex, falta remédio lá dentro. Então, não sei qual que é realmente a visão da administração.
gasta 292 mil na reforma, que eu acho que ele vai fazer um estacionamentinho ali, né? E, no entanto, falta médico e falta remédio. Só para ilustrar esse assunto que o senhor trouxe aqui, que é referente aos gastos muito bem feitos pela atual administração. Muito obrigado. Isso, vereador Ricardo, é o que nós tentamos trazer hoje nessa noite para demonstrar o que uma boa administração faz, seguindo nesse mesmo ritmo para os senhores. Perguntando ainda na mesma questão, o nosso dinheiro é diferente da nossa cidade vizinha? O prefeito da cidade vizinha está pensando em colocar transporte coletivo rural, gratuito. Pessoas da zona rural vai ter transporte coletivo. Enquanto o nosso IPTU verde, que seria para beneficiar a população, chega hoje a triste notícia do veto. Um projeto que até então, saído dessa casa com discussões, se poderia ou não sair daqui, mas nas mãos da prefeita poderia ter sido aprovado ou melhorado. Mas não. Para a população nada, senhor presidente. Tem 7,8 milhões em caixa. Lógico, esse dinheiro demanda um cuidado. Ainda mais com a retração que está no nosso país, graças ao PT. Graças à corrupção da Petrobras, graças ao Lava Jato, graças a dinheiro que sai dos nossos bolsos com impostos e não retorna com qualidade para nós. Usinas que fecham a todo momento, sem um incentivo. Nada se faz, senhor presidente. Nós vamos, cobramos, mas nada acontece. Só para terminar, já trouxe essa fala, mas eu vou voltar a dizer. Como a minha comparação hoje foi na cidade vizinha, lá as crianças ganham calça, ganham shorts, ganham camisetas, ganham blusa de frio e ganham tênis, senhor presidente. Enquanto aqui, o poder público tem como obrigação identificar, e somente e simplesmente a camiseta faz isso. E dão uma camiseta para as nossas crianças. Isso mostra a valorização de um povo, senhor presidente. Isso aqui não é para ter lucro, para chegar no final do ano e trocar de carro zero. Isso aqui é para trazer benefício para a população. Vai esperar 4 meses uma consulta. Vai ver o seu filho não ter o aprendizado correto, que ele vai sofrer no futuro. Que hoje, cada dia mais, o mercado está competitivo. Eu não quero uma Bariri assim. E eu estou disposto a mudar isso sozinho e junto com vocês, se for preciso, sozinho também. Então, senhor presidente, nossa postura tem que ser diferente. Temos que cobrar, temos que fiscalizar em benefício da nossa população. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os presentes. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador, Celisa. Vereadora Celisa. O vereador Benedito Antônio Franquini. Com a palavra, vereador Benedito Antônio Franquini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, imprensa que hoje comemora o dia, né? Hoje, para quem não sabe, é o dia da imprensa, né? Então, eu queria saudar a todos da imprensa de Bariri, principalmente, que fazem aí o seu trabalho da maneira que eles entendem que é a melhor forma. E dizer o seguinte: em relação à obra do DR, eu já cheguei a comentar em uma outra sessão camarária. A primeira licitação para a reforma do DR foi no valor de 70 milhões de reais. Não houve acordo entre algumas empresas participantes e fez com que o governo do estado cancelasse aquela licitação, fazendo uma nova licitação. E nessa nova licitação, o novo valor foi em torno de 120 milhões de reais. Eram 70 milhões, passou para 120 milhões. A licitação, evidentemente, ela é acompanhada pelo município. No caso, pelos municípios, né? Existe a engenharia do município que acompanha a obra do DR. Evidentemente que aqui na nossa cidade tiveram alguns problemas, né? Inclusive aquela parte do Nova Bariri, da pizzaria do Rubinho, existia um pedaço que não tinha sido desapropriado.
teve que haver uma negociação, né, com o dono da propriedade, né, que estava sujeito até não ter aquela avenida, mas realmente ficou perigosa. Tanto é que nós estamos falando aqui em relação à SP, acho que talvez seja a quarta vez, né, falando do trilho principal, falando das marginais, falando de todo, enfim, de todo o trabalho feito em relação a essa obra. Eu não diria que foi só aqui em Bariri, não. Aquele trevo indo para Itaju, do Pouso Alegre, também ficou perigoso. Aquele trevo ficou perigoso, eles tiveram que mexer naquele trevo, fazer uma melhoria, porque ficou, de fato, também muito perigoso. Agora, o que eu queria dizer aos senhores é o seguinte, né? O Ricardo até cortou um pouco a minha fala, mas eu vou ter que falar. Eu ia comentar em relação à questão da reforma do Soma 2, né? A minha fala era em cima disso, mas o Ricardo fez uma parte aí em relação ao Parraguinha, mas eu vou complementar. Chamou a atenção, né, a licitação de reforma do Soma 2. Um valor de quase R$300 mil para reformar aquela unidade de saúde, né? R$300 mil. Para quem está ouvindo em casa, eu estou falando realmente, R$300 mil para reformar. Eu diria que R$300 mil dá para fazer um prédio novo no Soma 2. Eu diria que dá para fazer um prédio novo. E eu sugeri aos vereadores Ricardo Prearo e Wellington que nós fizéssemos um requerimento para o Executivo enviar a esta casa a licitação e o projeto também, para nós vermos realmente o que, de fato, essa empresa vai realizar na reforma dessa unidade de saúde. Porque com esse valor tem que ser feito muita coisa nessa unidade de saúde. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. E a gente tem que dizer algumas questões em relação a isso. Gastar R$300 mil para reformar uma unidade de saúde, faltando remédio. Tem pessoas que até desanimam de ir até a farmácia em nosso município. Eu conversei com algumas pessoas que elas estão até desanimadas de irem lá, que não encontram medicamentos, vão 1, 2, 3 vezes e não encontram medicamentos, acabam nem indo mais. Às vezes as pessoas falam, não tem filho porque a pessoa desanimou de buscar o medicamento. Não tem oftalmologista, ou se tem, você vai marcar, demora 3, 4, 5, 6 meses ou até 8 meses. Pediatra, cardiologista, neurologista, ortopedista, ginecologista. Tentem marcar alguma especialidade e ver se consegue. Não consegue marcar. Não consegue marcar. Não tem vaga para se marcar. Se for um caso de urgência, não consegue marcar. Não consegue marcar. E isso faz com que, de certo modo, a Santa Casa também fique sobrecarregada. Porque as pessoas vão até as unidades de saúde, né? Os PSFs, às vezes, também não conseguem marcar. Elas têm que ir para a Santa Casa. E sobrecarrega a Santa Casa. Os plantonistas acabam tendo que atender questões que são questões que deveriam ser atendidas, de repente, num PSF, num Programa de Saúde da Família, e não ir para a emergência da Santa Casa. Não ir para a emergência. Inclusive, eu levei minha sogra hoje, tem uma quantidade grande de pessoas na Santa Casa, né, aguardando para serem atendidas. Muitos casos não são urgência e emergência. Inclusive, encontrei o vereador Wellington, que estava com problema na sua coluna, né? Viu a quantidade de pessoas lá. Então a gente fica preocupado, né? Essas unidades de saúde, elas têm que dar o primeiro atendimento. E as pessoas que de fato vão até a Santa Casa, né? Que elas realmente cheguem lá com situações que evidentemente sejam pertinentes à emergência e urgência. E não aquelas situações que poderiam ser resolvidas muitas vezes no bairro. Pois não, vereador? Só para complementar esse assunto, que é a questão da reforma aí do Soma 2, lá em cima, né? Além da questão da prioridade aplicada pela administração, né? Que prefere reformar
um prédio do que deixar a população com remédio ou então disponibilizar mais médico, é o projeto de lei 08/2015, aprovado por nós, inclusive. Só que, para minha surpresa, inclusive agora o nobre vereador Parraguinha nos trouxe essa informação, que o projeto foi aprovado em R$217 mil. A placa está lá, para quem quiser ver, 292 mil para uma reforma. O projeto está aqui, ó. Nessa, né, Erlinho? Está aqui, ó, 217 mil foi aprovado por essa casa. Lá na plaquinha está com 292 mil. E como disse o vereador Ditinho, é muito dinheiro. Espero que faça um prédio ali que, né, acho que vai ter que abrigar aí, uns 3 PSFs ali, né? Porque hoje ali se abriga um dos PSFs ali, né? A gente fala soma, mas hoje é um PSF ali. Então, deve ser um negócio assim suntuoso, né? Vamos aguardar para ver. Só para esclarecer, eu concordo com o questionamento de vocês a respeito do valor do prédio, mas já nos foi enviado, em março, a planilha de custo e essa planta dessa obra também. E, na realidade, aqui o que nos foi mandado foi que existe um repasse de verba da Secretaria de 217, mais uma contrapartida do município de 113.379 mil, num total de investimento de 330. Então, já veio aqui isso aqui, nós temos aqui em mãos. Foi solicitado na época pelo vereador Parraguinha que todos os projetos viessem acompanhados de planilha de custos e também da sua planta, e nós temos isso em mãos. Então, não vou discutir o valor, mas nós temos isso aqui, tá? Só para a gente continuar o debate. Mas é altíssimo o valor, cabe a nós fiscalizarmos, acompanharmos a obra, é nossa função fazermos isso e cobrarmos do executivo, sim, porque o investimento, se é uma verba de 217, por que o município investir mais 117 mil reais? Por quê? Será que há necessidade de fazer uma obra de 300 mil reais? Tudo bem, é verba do Estado, muito bem, é o Estado, é programa do governo do Estado, é programa do Estado, o município não pode perder a verba, tudo bem, mas será que tem necessidade do município colocar mais perto de 100 mil reais nisso? Não podia reverter 100 mil reais em exames, tomografia, ressonância magnética, tentar contratar mais um profissional médico, comprar mais remédio para a saúde? Será que é necessário? E vamos fiscalizar o que vai ser feito também. Agora, será que é necessário gastar todo esse dinheiro? Será que o município está em condições de gastar todo esse dinheiro? Será que a unidade de saúde lá, o Soma, do jeito que estava, não atendia bem as pessoas? Eu acredito que sim. Eu acredito que atendia muito bem as pessoas. O problema não é questão de espaço físico. O problema é ter profissional lá dentro, é ter médico lá dentro, é ter enfermeiro, é ter remédio, é ter exame. É isso que a população precisa. E não adianta ficar fazendo prédio, e não ter gente lá dentro, e não ter condições de atender bem a população. Muito obrigado. Mais algum vereador, nobre? Vereadora? Por hoje é só, presidente. Vamos então para a ordem do dia, faltando 20 minutinhos para as 10 horas da noite. Em única discussão e votação, caráter de urgência, projeto de lei número 37 de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a complementar o custeio de cirurgias eletivas realizadas pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri, através do convênio SUS. Eu coloco o projeto de lei número 37 de 2015 do Poder Executivo em discussão. Em votação, com a palavra, vereador Ayrton Luiz Pegoraro. Senhor presidente e demais vereadores, esse projeto nós discutimos bastante com relação com o diretor de saúde e também com a prefeita, com os demais colegas vereadores. Trata-se de uma suplementação para que cirurgias eletivas sejam feitas no município de Bariri pela Santa Casa. O que acontece? Existe uma distorção na tabela SUS, que é de conhecimento de todos e sempre discutido e cobrado,
E essa tabela mais nenhum profissional quer seguir. Nós estamos sem fazer cirurgias eletivas pela tabela SUS, que é o que o governo federal nos repassa. Eu acho que nós estamos no meio do ano. Eu acredito que esse ano, cirurgia marcada não teve nenhuma, que não fosse de emergência. Existe uma lista de espera muito grande. E isso daqui exemplifica o caos que existe na saúde desse país. Nós temos uma saúde que, em tese, ela deve ser custeada pelo governo estadual, governo federal e o governo municipal. Qual seria a parte do governo municipal? A saúde de baixa complexidade, os atendimentos básicos. E nós temos aqui o município tendo que fazer um repasse, que, se você for analisar, não é da sua competência, mas que, se ele não fizer, os munícipes vão ficar sem cirurgia. Tanto não é que nós temos uma pessoa aqui na plateia que entrou com uma ação na justiça, e quem vai ter que fazer a cirurgia para ele? O Estado. Mas o que nós vamos fazer? Falar para cada cidadão de Bariri ir na justiça, pedir os seus direitos e aguardar o Estado marcar uma cirurgia? Não, nós vamos ter que aprovar isso aqui. Só que, infelizmente, isso está acarretando o quê? Uma distorção tão grave que a contrapartida, que seria 30% mais ou menos cada um, município, Estado e União, o município está arcando com mais de 70% dos gastos da saúde. E o governo federal, e principalmente o governo estadual, finge que não é com ele. Nós vamos aprovar isso aqui. Mas isso, no meu modo de ver, é governo federal e estadual. Isso aqui é alta complexidade. Isso aqui, o SUS, a tabela SUS, tinha que pagar isso aqui. Não o nosso município. E causa uma angústia muito grande nos munícipes. Por quê? A pessoa vem nos cobrar: eu estou passando mal, eu estou com crise, eu estou com um problema sério, eu não consigo fazer cirurgia. E hoje nós vamos aprovar. Isso daqui, mais uma vez, volto a dizer, é uma distorção grave que existe no sistema de saúde do nosso país e que, mais uma vez, penaliza o município. Recursos que poderiam estar sendo utilizados em outras coisas, nós temos que socorrer os nossos munícipes, porque o governo estadual e federal não está fazendo a sua parte. É só, senhor presidente. Projeto número 37 continua em discussão. Com a palavra, vereador Benedito Antônio Franchini. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, senhoras e senhores. Eu não culpo muito o governo do estado, não, viu, vereador Ayrton? Eu culpo mais o governo federal. A tabela SUS, ela é a tabela do governo federal. Quem reajusta a tabela SUS é o governo federal. Aliás, ele não tem reajustado. E sabe o que está acontecendo? As santas casas de todo o Brasil estão quebrando. A maioria delas está quebrada já. A de Bahia não está quebrada ainda, porque tem pessoas aqui abnegadas, pessoas sérias, que fazem um trabalho sério. Se não, também já estaria quebrada. Como outras cidades já entregaram a chave para os prefeitos, e os prefeitos têm que se virar. Aqui não está acontecendo isso. Graças às administrações passadas, a essa administração, às administrações anteriores à Santa Casa, à atual administração, que tivemos sorte de termos em Bariri pessoas sérias, pessoas que fazem um trabalho sério, irmãos sérios. E se não tivéssemos essa roubalheira que estamos vendo em Brasília, essa pouca vergonha, né? Que todo dia você liga a televisão e ouve o rádio, tem uma notícia nova, teria dinheiro para fazer no Brasil a melhor saúde do mundo. Mas, lamentavelmente, cada dia é uma notícia negativa. Só notícia negativa, infelizmente. E o Brasil, que parecia que tinha saído da crise, está mergulhando de novo numa outra crise. Parecia aquele fantasma que nós tínhamos vivido no passado, tinha
já tínhamos sepultado aquilo lá, mas estamos vendo novamente essa calamidade, essa tragédia sendo instaurada em nossa nação novamente, devido a esse governo, que é um governo corrupto. E eu não sou eu que estou dizendo isso. Tem pessoas presas lá em Brasília. É um governo corrupto. E quem está pagando o preço disso é a população. E principalmente as pessoas que mais necessitam, os mais humildes, os carentes. Porque aquele que tem dinheiro vai lá e paga. Ele não quer saber quanto custa, ele vai no médico e paga. Mas os humildes, infelizmente, têm que depender do SUS. Então a gente fica triste e fica preocupado. Eu espero que as pessoas que estão lá em Brasília, principalmente a Câmara e o Senado, que agora estão tentando revolucionar tudo, viraram protagonistas, né? Estão desengavetando leis que estavam lá há mais de 10, 15, 20 anos. Espero que eles tenham juízo para não criarem leis que prejudicam a população. Muito obrigado. Projeto 37 continua em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, caráter de urgência, projeto de lei número 38 de 2015 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu coloco em discussão o projeto número 38 de 2015 do Poder Executivo. Em votação, os vereadores que são favoráveis, com a palavra o vereador Ricardo Prearo. Senhor presidente, demais vereadores, aqui trata-se de um projeto que a prefeita vai dar mais uma mão aí para a nossa Santa Casa, né? E eu falei numa reunião, não é? Não é esse projeto? Ah, desculpe então, eu vi errado, desculpa, senhor presidente. O projeto número 38 continua em discussão. Em votação, os vereadores que são favoráveis permanecem sentados, contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Eu quero agradecer a presença de todos os amigos, a imprensa, o público em casa que nos acompanhou pelas emissoras. Em virtude do feriado municipal aniversário de Bariri, a próxima sessão será na quarta-feira, dia 17 de junho, às 8 horas da noite, diretamente da Câmara Municipal de Bariri. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada essa sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.